Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição. Lembrando os amigos que no próximo sábado nós teremos a presença do Dan Willis, que é militar da reserva dos Estados Unidos e esteve em 2001 no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Steve Greer. E falando no Dr. Steve Greer, eu vi um depoimento dele, uma entrevista que ele prestou à televisão. Aliás, os OVNIs, os UAPs, estão em pauta nos Estados Unidos como nunca antes na história, com muita repercussão, inclusive, da mídia, a grande mídia, inclusive dando destaque para o que está acontecendo. E ele falou algo bem interessante. Aliás, ele confirmou a nossa leitura. Então, o Dr. Steve Greer disse que a maioria dos congressistas são neófitos com relação aos OVNIs. São iniciantes, eles não têm bagagem suficiente para fazerem uma leitura precisa, assertiva com relação ao tema. Então ele fala que eles acabam confundindo, misturando os OVNIs que são feitos por engenharia reversa, ou seja, são produto humano, ou seja, são feitos por humanos e pilotados por humanos, e os OVNIs que verdadeiramente são de origem alienígena, extraterrestre. Então tem que fazer esta distinção. Então, muito bem colocado pelo Dr. Steve Greer. Então, tem muitos OVNIs que vocês avistam, que muitas vezes, principalmente se for triangular, apesar que existem outros modelos também, mas principalmente os triangulares, a grande maioria é produto de engenharia reversa e se trata do TR-3B. Tá ok, meus amigos? Então, às vezes você vê um OVNI, vê um objeto não identificado no céu, desafiando as leis da física, e ele é produto de engenharia reversa. É bom a gente compreender também, eu recebi há pouco também o boletim do Benjamin Funfort, e ele fala muito a respeito das sociedades secretas. Aliás, as sociedades secretas controlavam o mundo há muito tempo, e elas remontam à antiguidade. Desde os primórdios dos tempos já existem as sociedades secretas, e nos bastidores eles controlam o mundo. E o Benjamin Funfort, ele tem fontes, é interessante, fontes em várias sociedades secretas diferentes. E é interessante isso, porque ele fala que no passado, quando ainda não existia os chapéus brancos, quem fazia esse contraponto contra os dominadores globais eram membros das sociedades secretas que eram benevolentes. E eles se contrapunham às intenções nada benéficas dos escuros. Então eram eles que faziam esse contraponto. Eram eles que combatiam o que nós denominamos como cabal, compreenderam? Principalmente a Sociedade do Dragão Branco, que tem sede na China, e também a Sociedade Secreta Brewheads, também benevolente. É bom salientar também que existem várias facções maçônicas, P3 principalmente, que são benevolentes. Então, a maçonaria, tem muitas pessoas que gostam de colocar tudo numa caixa. Não é verdade, meus amigos. Só existem fontes oficiais. Por exemplo, a Cabal se infiltrou dentro da maçonaria no século XVIII. Ali eles colocaram seus tentáculos, eles se infiltraram na maçonaria. Agora, a maçonaria não é como uma religião. A maçonaria não tem uma cartilha, eles não seguem uma cartilha. Então, cada loja maçônica é totalmente independente da outra. E existem, sim, inclusive um especialista de sociedades secretas está confirmando isso. Existem, sim, lojas maçônicas que são benevolentes, ok? Então dizer que a pessoa é da maçonaria do mal não é bem assim, tá, meus amigos? Porque, infelizmente, as pessoas têm esta intenção, às vezes elas são compelidas a quererem colocar tudo numa caixa, né? Mas não funciona assim. A coisa é bem mais complexa do que vocês imaginam. Aliás, é claro que eu não vou dar nome, eu conheço muitos maçons de 33º grau, eu vou deixar bem claro aqui que eu nunca entrei numa loja maçônica na minha vida e nem pretendo ser maçom, mas acompanho meu trabalho, gosto do meu trabalho, contribuem, mostram matérias, a gente percebe. E eu já até conversei com eles e falei, existem maçons da Cabal? Claro que tem, é óbvio que tem. Mas existem muitas lojas maçônicas benevolentes também, óbvio. Tá ok, meus amigos? Esta que é a verdade. E isso a gente pode observar empiricamente. Tá? Empiricamente. Então, a minha experiência pessoal, e eu estou falando também de dados, tá ok? Dados técnicos. É assim que funciona. Então, dentro das sociedades secretas, existem vários membros, maçons P3, Sociedade do Dragão Branco, Brewheads e outros dissidentes de outras sociedades secretas que estão cooperando com chapéus brancos, ok? Então, eles são uma força, sim, uma força para ajudar, para cooperar na libertação do planeta Terra. E hoje,
eu vou trazer para vocês um pouquinho a respeito da onde que surgiu o Serviço Secreto Espacial. O Serviço Secreto Espacial existem várias facções diferentes, porque esse é o cerne de tudo. Então, as audiências que nós tivemos há pouco, onde o protagonista foi o David Grush, denunciante, o Tim Bucker, a Ana Paulina Luna, no Congresso dos Estados Unidos, uma audiência bipartidária, a gente percebe, meus amigos, que eles estão investigando o Serviço Secreto Espacial, que eles não têm noção que existe. Teve uma jornalista que trabalhou em várias redes importantes, né, de jornalismo nos Estados Unidos, eu não vou esquecer o nome dela, mas eu tenho a fonte, que ela fala isso. Por exemplo, quando a Aro, do Kirkpatrick, diz, nós não sabemos nada sobre engenharia reversa, nós não sabemos nada a respeito de corpos não humanos capturados, como alegou o David Grush, às vezes é verdade mesmo, porque a Aro foi fundada em 2020, né? E isso está nos porões do Serviço Secreto Espacial. É bom vocês compreenderem que na década de 50, depois que foi estabelecido o final, vamos mais atrás, vamos voltar um pouquinho mais, vamos rebobinar a fita. Depois que foi estabelecido a CIA, aí começou a questão de segurança nacional. Como a questão de segurança nacional se tornou tão importante, eles deram poderes e criaram uma comissão especial que era chamada de Majestic 12, que era formada, essa comissão, por militares sêniores e cientistas. Esses militares e cientistas, essa comissão especial, tinha poderes acima, eles tinham um nível de segurança acima do presidente dos Estados Unidos. Vocês estão compreendendo? Como eles tinham todo esse poder, eles podiam fazer a falcatrua que eles quisessem, eles podiam fazer o que quisessem, eles tinham carta branca. Isso é uma loucura. A Lei de Segurança Nacional acabou tendo esse efeito colateral. Eles criaram poderes, várias pessoas tinham poderes, e eles não podiam ser investigados. Vocês já imaginaram isso? Várias equipes de inteligência, comissões de inteligência, pessoas com nível de inteligência super graduado, elevado, que a mão das instituições que estavam a par, que viviam no mundo isolado, no mundo paralelo, inatingíveis, compreenderam? Eram totalmente inatingíveis. Isso deu margem para muita coisa ruim. Então eles tinham poder ilimitado, orçamento ilimitado, e praticamente eles poderiam fazer o que eles quisessem debaixo dos panos, nos porões da base Dulce, da área 51, da S2, S4. Aliás, a S4, que fica na área 51, é apenas um museu. Segundo os denunciantes, o próprio Bob Lazar, é apenas um museu. Ali ficam restos de extraterrestres, como se fosse um museu. Ali eles colocam corpos extraterrestres empalhados, como se fossem isso, assim, no formol, e tecnologias. Agora, a S2, aí é onde a coisa esquenta de verdade, é onde a coisa acontece de verdade. Ali eles fazem todas as operações, experimentos, híbridos, etc. Tá, e esta aqui é a verdade. Hoje eu vou trazer para vocês a respeito do Serviço Secreto Espacial, da onde ele se originou. Vamos comentar também a respeito das audiências que estão esquentando. Aliás, não terminou. Existem muitos capítulos ainda desta novela que nós vamos presenciar ainda. Então se preparem para as cenas dos próximos capítulos, porque a coisa é assim, tá? Se você está impaciente, infelizmente o plano funciona dessa maneira. Ele é paulatino, ele tem fases, ele tem etapas. Então nós estamos ainda na etapa 2, 3, e por certo ainda deve ter umas 7 ou 8 etapas até o desfecho final. Tá ok, meus amigos? Esta que é a realidade que eu estou apresentando para os amigos. E todos os... vamos colocar aqui. O pessoal dos Chapéus Brancos, as organizações dos Chapéus Brancos que vão formar essa nova ordem institucional universal, porque as tecnologias têm que vir à tona. O próprio Dr. Steve Greer falou, por que eles escondem isso? Porque isso vai mudar o mundo de uma forma impactante, como nunca vista antes. Energia livre. Imagine as consequências, as implicações da energia livre. Vai mudar totalmente a economia do mundo. Vai mudar completamente. Simples assim. Muda a economia mundial. Aí tem a questão da antigravidade. Antigravidade tem teletransporte. Teletransporte vai trazer o quê? Também está conectado à tecnologia holográfica. E a tecnologia holográfica é a base da tecnologia das MedVed. Então tá tudo, uma coisa está relacionada à outra. Então, muito em breve, tudo isso será elucidado para a nossa alegria. Tá ok, meus amigos? Então, vamos acompanhar com calma, estudar, ter conhecimento, porque os escuros, eles sempre tentam confundir as pessoas através de desinformação.
Então, o que a gente tem que fazer aqui é trazer informação verdadeira para esclarecer vocês, para que vocês não sejam vítimas futuras de desinformação. Então, ok, meus amigos? Primeiramente, quando eu falo dos Majestic 12, vocês têm que compreender que existem fatos que comprovam isso com testemunhos, tá, meus amigos? Vamos ver políticos proeminentes dos Estados Unidos que confirmam isso, neste instante, para quem tem dúvida ainda. Primeiro, acesso negado. Após o acordo de rendição em 1955, com o presidente Eisenhower, então Eisenhower teve que assinar um acordo de rendição à frota negra dos alemães dissidentes da SS, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Os futuros presidentes, diretores da CIA e chefes de inteligência agora estão tendo acesso ilegalmente legado. Ou seja, se um presidente como JFK quisesse saber sobre discos voadores, UAPs, tecnologia reversa, camas holográficas de cura, qualquer tecnologia que tivesse origem exótica ou alienígena, ele simplesmente não teria acesso. Aqui, 1963, presidente Kennedy, 10 dias depois de enviar um memorando ultrasecreto para a CIA, solicitando os arquivos UFO, uma diretiva de cancelamento de Allen Dulles foi realizado ao presidente. A partir do momento que ele começa a querer expor a verdade sobre o Serviço Secreto Espacial, JFK foi cancelado. Mas não foi este o único motivo. Outro motivo também foi porque ele estava negociando um acordo de paz com a Rússia. Ele queria acabar com essa palhaçada da Batalha Fria, ele era totalmente contra isso, ele queria o quê? Uma ordem universal de paz, para que nós pudéssemos realmente ser integrados à Federação Galáctica de Mundos. Aliás, esse é um pré-requisito que é pedido pelos extraterrestres. As pessoas têm que trabalhar em harmonia, não pode ter conflito, não pode ter esse tipo de coisa, por isso que o Loirão sempre também pleiteou pela paz, porque ele trabalha com a Federação Galáctica de Mundos. Muito bem. Aqui, em 1977, ano que esse que vos fala nasceu, aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Tudo ok. Aqui temos o presidente Carter, Jimmy Carter, tendo relatado a aparição de OVNIs. Ele mesmo foi uma testemunha, ele viu OVNIs. Carter fez uma promessa de campanha para liberar os arquivos OVNI. O acesso foi negado ao presidente pelo diretor da CIA, o George W. Bush. Na época, ele era diretor da CIA e ele simplesmente sabotou os planos do presidente Carter. Aqui, 1993, aqui já chegamos na era Clinton. O presidente Clinton, a correspondente da Casa Branca, a Sarah McGlendon, citou uma fala de Clinton em resposta à divulgação de OVNIs. Sarah, palavras do presidente da época, vigente nesta ocasião. Sarah, há um governo secreto dentro do governo. Isso aqui é muito significativo. Há um governo, não sou eu que estou dizendo. Quem disse essa frase foi o presidente Clinton. Sarah, há um governo secreto dentro do governo e eu não o controlo. Então, se você acha que isso é uma teoria da conspiration, que isso é fantasia, tá aqui uma evidência, assim, incontestável. Muito bem, vamos pro próximo. Tem mais. 1993, o diretor da CIA, o James Wesley, em reunião privada há 3 horas com o Dr. Steve Greer, olha que interessante, o diretor da CIA declarou, olha só, ele fez uma confissão direta ao Dr. Steve Greer, que presidiu o último Disclosure 2.0, recentemente. E, aliás, tem um processo, viu? O Dr. Steve Greer vai processar, já está processando, já está só arrumando, reunindo todos os dados, as informações, ele vai formalizar esse processo contra o governo dos Estados Unidos. Aqui, por supressão de tecnologias. Tá? Supressão de tecnologia livre, por supressão de camas holográficas, tudo isso que vocês já conhecem. Aqui. Abre aspas. Sei que esse assunto é real, quero saber por que diabos não consigo ter acesso a ele. Por causa do Majestic 12. Você nunca vai ter acesso. Exatamente. Vamos continuar. Então aqui tem várias evidências. Agora vamos linkar isso, meus amigos. Vamos voltar aqui. Eu só vou tirar essa parte aqui. Vamos linkar essa informação com a Sociedade Secreta Alemã, que é a origem de tudo. Vamos lá para Maria Orsic em companhia. Tá aqui a foto da Maria Orsic, que por sinal era lindíssima, tinha uma beleza assim irresistível. Os que olhavam para ela hipnotizavam os homens, porque ela era uma sacerdotisa do Vril. Tá, meus amigos? Maria Orsic foi sacerdotisa, era uma sacerdotisa Vril, assim como outras mulheres que foram aliciadas por ela e pelos alemães do bigodinho. Ok? 1922. Vamos estudar. Tá? É muito importante ter conhecimento. Maria Orsic, da Sociedade Vril, canaliza o projeto Nordic Extraterrestre para uma nave espacial que o Dr. Schumann, Dr. Schumann, encontra a física viável para o desenvolvimento. Aliás, o Dr. Otto Schumann é o mesmo da ressonância Schumann, tá? É o mesmo personagem. Tá, é o mesmo personagem. Não quer dizer que ele foi uma pessoa boa, tá? Mas ele, com certeza, era um cientista, ele fez grandes descobertas com relação à ressonância Schumann. É o mesmo, alguém pode perguntar, é o mesmo personagem, tá? Muito bem. Vamos para o próximo. Esse aqui é o símbolo da Sociedade Vril, e um dos símbolos da Sociedade Vril era o Sol Negro Central. Tá? Muito bem, tá aqui representado para vocês. Aliás, que se inspirou o símbolo do bigodinho. Exatamente.
esse negócio todo contorcido, como vocês estão observando aqui na tela. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui. Quando as sociedades secretas alemãs surgiram, após o primeiro confronto mundial, quais eram as sociedades secretas alemãs? A Sociedade Vril, a Sociedade Thule e a Sociedade do Sol Negro Central. Ok? Eram essas 3 sociedades. Aliás, elas trabalhavam em conjunto, eram parceiras. Sociedades secretas parceiras. Uma dava assistência para a outra. As principais autoridades eruditas mundiais na área de arqueologia, história e linguística, especialmente em relação às línguas antigas, a antiga Suméria, então eles estudavam sobre os Anunnakis, Babilônia, eram principalmente todos alemães. Olha que interessante. Então, os alemães estavam muito interessados em estudar sobre o Enlil, o Enki e o rei Anu. Interessante, né? Esse interesse dos alemães. Enquanto a sociedade Thule acabou se concentrando principalmente em agendas políticas e materialistas, a sociedade Vril colocou sua atenção no outro lado do véu. Este grupo foi rebatizado eventualmente como Sociedade Vril, como levantou-se na proeminência e uniu 3 outras sociedades principais. Quais eram essas sociedades? Que foram unificadas, né? E se tornou a Sociedade Vril, ok? Senhores da Pedra Negra, Ordem Teutônica, que era uma ordem, isso surgiu de uma ordem negra dos templários, que eram adoradores da Isaias. As Isaias seria o lado inverso, oposto, antagônico da Ísis, como sacerdotisa do mal, da promiscuidade, ok, meus amigos? Da destruição, da desordem, da energia vital, da energia sexual negativa. Então, senhores da Pedra Negra, Ordem Teutônica. Aliás, eu estou lendo um livro em alemão, não sei quem me passou, que eu estou traduzindo ele, porque é difícil, porque ele é em alemão, que fala sobre o Projeto Vril, ok? Projeto Vril, um livro realmente sensacional. Muitas das informações que tem ali eu já conhecia, mas tem algumas informações adicionais importantes. Muito bem. Como levantou-se na proeminência e uniu 3 outras sociedades, que eram os senhores da Pedra Negra, Ordem Teutônica. Essa pedra negra que iria ser dada pela própria Isaias, que seria um cristal, é interessante. Se vocês estudarem Ísis e os pleiadianos, a gente pode fazer esse paralelo, eles usam um cristal para potencializar a força vital humana. A força vital, meus amigos, está em tudo, está na natureza. Quando a vontade de você acordar de manhã vem da força vital. A vontade para trabalhar, a vontade para vencer na vida, e a melhor forma, ou a maior forma de você externar a força vital é através da sexualidade. Aliás, você pode externar também a força vital através do quê? Da vontade. O poder da vontade, a vontade de viver, a vontade de vencer, tudo isto advém da força vital. Muito bem. Os Cavaleiros Negros da Sociedade Thule, muito bem, olha só, os Cavaleiros Negros da Sociedade Thule, que eles acreditavam que era uma base do povo de Aldebaran, que se situava na Groenlândia. Isso, inclusive, está nos livros, tá, da Sociedade Vril. O Sol Negro. O que é o Sol Negro? A gente sabe que tem o Sol Negro central. E eles têm o Sol, desculpem, meus amigos, que existe o Sol de luz, um Sol brilhante, o Sol central do universo, que representa a fonte criadora. Esse Sol Negro seria o contraponto. Porque a gente sabe que o universo é o quê? É dual. Então o universo é dual. Então eles utilizam o quê? A força negativa. Ok? Muito bem. E também o Schutzstaffel, tropa de elite. Muito bem. Isto aqui, meus amigos, era a verdadeira face do Partido Nacional Socialista do Bigodinho na década de 20. Esse é o lado oculto. Muito bem, passando para o próximo. Uma médium croata chamada Maria Orsic começou a receber mensagens em uma língua desconhecida e não conseguiu transcrevê-las. Então começou a se reunir com membros-chave dessa sociedade dos nazis, está aqui para vocês, juntamente com outras mulheres médiums, que foram recrutadas de várias partes da Europa, com o potencial da energia Vril. Todas elas sacerdotisas do Vril, que era Maria Orsic, a principal, a Traut, ok? A Sigrun, que era amiga bem próxima da Maria Orsic, a Guandrun e a Reik, todas mulheres lindíssimas. E elas tinham uma característica interessante, meus amigos, que era ter cabelos compridos, porque elas acreditavam, por isso que muitos extraterrestres, principalmente os Ahel, usam cabelos compridos, porque eles acreditam que ter cabelos compridos aumenta a capacidade psíquica, mas isso depende de ser para ser, ok? Depende de ser para ser. Isso não é uma regra geral que serve para todo mundo, senão eu estava perdido. Tá ok? Muito bem. Legal essa informação. Aqui. As mensagens supostamente vinham de seres alienígenas, cuja origem era do sistema estelar de Aldebaran. Lembrando que Aldebaran é uma colônia do Enlil, Anunnaki negativo.
É isto mesmo que vocês estão ouvindo. Com confirmação do livro Semeadores, Os Semeadores, da Helena Danan, que a gente vai linkar daqui a pouco para vocês. Uma estrela-sol gigante laranja, localizada a cerca de 65 anos-luz de distância, situado na constelação Alfa de Touro, que acreditavam ter 2 planetas que formavam o Império Sumério. Todas as canalizações que a Maria Orsic fez, ela fazia em transe, ela utilizava rituais sexuais, parecidos com os trabalhos de Babylon, tá, que foram reportados pelo Preston Nichols e o Peter Moon no seu livro Encontro das Pleiades, tudo muito bem documentado, ok, meus amigos? Falam dos nomes, como eles faziam esses trabalhos sexuais, e quando eles faziam esses trabalhos, esses rituais, os OVNIs apareciam, eles conseguiam trazer seres negativos para o planeta Terra. Interessante. E todas as canalizações da Maria Orsic, ela recebia tudo em sumério. Olha que incrível, por quê? Porque o sumério é a língua dos Anunnakis. Impressionante. A partir desse momento, as sociedades secretas violaram a lei de não interferência. Vocês estão compreendendo? Os extraterrestres extrapolaram. Eles começaram, de fato, a cooperar com humanos, a fornecer tecnologias, porque através das canalizações da Maria Orsic eles conseguiram desenvolver naves antigravidade e tecnologia avançada. Só que eles eram muito pretensiosos, tá, meus amigos? Eles não queriam governar o mundo, eles queriam governar a galáxia. Eles eram muito ambiciosos. Então eles fizeram um projeto onde eles foram até a Lua, construíram uma base na Lua em 1930 e depois foram até Marte. E de Marte até os confins do universo, trabalhando com reptilianos, porque o pessoal do Elil é híbrido de Anunnaki com Sicár. Então eles têm o DNA reptiliano, como foi bem dito pela Helena. O rei Anu teve um relacionamento com uma reptiliana e desse relacionamento nasceu o Elil. E o povo de Aldebaran teria esta característica. Muito bem, vamos para o próximo. No Império Sumério, diziam-se que existiam 2 classes de habitantes, a raça ariana, original, pura, e uma raça subordinada que tinha se descentralizado ou se desenvolvido de forma negativa. Interessante que a raça ariana não tem a ver exatamente com pessoas loiras dos olhos azuis, mas pessoas que têm DNA reptiliano, ok? DNA do Elil, da linhagem do próprio Elil. E isso não conto para vocês nos livros de história. Com o resultado da mutação genética provocada pelas mudanças climáticas, provavelmente devido à precipitação, à atividade do planeta, citação do livro de Peter Moon, de Black Sun, O Sol Negro. Abre aspas, 500 milhões de anos atrás, os arianos conhecidos como Elohim, ou raça antiga, e é bom entender que os Anunnakis eram conhecidos também como Anahim, que parece muito foneticamente, soa idêntico a Elohim. Anahim, Elohim, é interessante. Isso pelo próprio Paul Ehlers, que é PhD em teologia. E começaram a colonizar nosso sistema solar na medida em que seu sistema em Aldebaran tornou-se inabitável. O planeta Marduk, de Maldek, então Marduk, que coordenava Maldek, depois ele teve que se mudar, eles foram para Aldebaran, depois da destruição do colapso de Maldek, aliás tem live só falando disso, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque senão vai ficar muito extenso. Ok, meus amigos? E depois o Marduk começou a controlar Saturno, onde ele intermediava, despachava os abduzidos para serem escravos galácticos. Tá? Essa que é a verdade. Inclusive está no livro do Jean Charles Moya. No livro não, no filme, no novo filme do Jean Charles Moya. Cuja órbita original ficava no que é hoje o cinturão de asteroides. E os restos de sua explosão foi o primeiro planeta de nosso sistema solar a ser colonizado. Em seguida foi Marte, quando chegaram à Terra. Esses arianos eram conhecidos como os Sumérios. Sumérios, ou seja, os Anunnakis. No Natal de 1943... uma reunião da Sociedade Vril aconteceu na cidade costeira de Kolberg. As 2 médiuns, a Maria Orsic e a Sigrun, que eram amigas inseparáveis, compareceram. O principal item da pauta foi o Projeto Aldebaran. Presta atenção, Projeto Aldebaran. Então esses alemães queriam viver com os Anunnakis lá em Aldebaran. Olha só o tamanho como eles eram pretensiosos, ambiciosos. A medida recebeu informação precisa sobre os planetas habitáveis ao redor do Sol de Aldebaran e uma viagem lá começou a ser planejada. A reunião em 22 de janeiro de 1904 entre o Bigodinho, pena que a gente não pode falar o nome, o Himmler e o Kunkel, da Sociedade Vril, e o Dr. Schumann, discutiu esse projeto. Foi planejado o envio do Vril 8, Odin, chamado Projeto Odin, o Projeto Aldebaran. A nave de grande capacidade através de um canal dimensional independente, um portal, como queira, na velocidade da luz para Aldebaran. Interessante. Sob a Operação Paperclip, 1957, onde foi feito um acordo de rendição do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos se rendeu à frota negra dos alemães. Fizeram um acordo para conseguir também ter ajuda e tecnologia reversa dos extraterrestres negativos que eles estavam interessados. Eles pensaram o seguinte, olha, os alemães conseguiram isso, eles têm vantagem, vamos fazer um acordo. E tudo isso foi uma farsa, tá, meus amigos?
Ok, muito bem. Aliás, os alemães não perderam a guerra, eles simplesmente mudaram-se para os Estados Unidos. Sob a Operação Paperclip, aliás, entendam isso, tem pessoas que não compreendem. Quando o Putin, ele fala isso várias vezes, nossa batalha é contra os amigos dos neobigodinhos, são os bigodinhos. Esses são os verdadeiros inimigos da humanidade. Eles existem, operam até hoje. Então, o que nós estamos vivenciando é a continuação do segundo confronto mundial contra essas pessoas. Entenderam? Essa aqui é a verdade. Tem pessoas que não entenderam ainda. Sob a Operação Paperclip, cientistas alemães que trabalhavam em segredo foram trazidos para os Estados Unidos em particular, incluindo aqui o barbudo, aqui, que é o Victor Schwalberg, e o Werner von Braun. Está aqui, esse aqui é o Werner von Braun. O Werner von Braun, a Carol Rose, inclusive foi em 2001, na audiência do Steve Greer, Exclusory 1.0, ela compareceu e falou, ele foi a primeira que falou, olha, o Werner von Braun, ele falou que a última cartada da Cabal seria uma invasão de falsa bandeira. Esse cara aqui, tá? É esse sujeito que tá aqui. Esse sujeito de barbudo aqui, meus amigos, ele criou planos diretos, embasados nas canalizações da Maria Orsic para desenvolver naves antigravidade. Muito bem. Vamos para o próximo. Aqui, Otto Schumann, mostrando os planos das naves Hannibal 1 e 2, e aqui os escritos canalizados da Maria Orsic, todos em sumério, ok? A língua dos Anunnakis. Vamos para o próximo. 4 de janeiro de 1933. Deixa eu beber água porque minha voz está me abandonando. O Bigodinho chega ao poder com a ajuda financeira da elite bancária, ok? Isso aqui, fonte do Dan Willis, um dos maiores pesquisadores, assim, que vai estar no canal, inclusive, no próximo, vai ser exibido na entrevista no próximo sábado. O Bigodinho chega ao poder e é nomeado chanceler da Alemanha. À mão estavam industriais proeminentes, pelo menos um diretor do gigante Deutsche Bank, bem como o Hermann Schmitz e a Ig Farben, e o Dr. Georg von Schnatzler, representante do Conselho de Administração da Farben. Segundo o autor, Stanley Mullins, também participavam dessa reunião, John Dulles e Allen Dulles, que foi membro da CIA dos Estados Unidos, todos juntos. Do escritório de advertência de Sullivan Cornwall, Nova York, que representa o banco Schroeder. Acreditava-se que o Bigodinho era da linhagem dos Rothschild. Olha que interessante. Da linhagem dos Rothschild. Alguns pesquisadores acreditam que há evidências que o Bigodinho foi inicialmente treinado pela inteligência britânica no Instituto Tavistock, em Londres. Ou seja, ele foi preparado, ele foi condicionado para ser um player da Cabal. Continuando. Em 1933, 27 de fevereiro, a Operação de Falsa Bandeira Alemã dá justificativa para a batalha e a suspensão das liberdades civis. Bigodinho, ou seja, você cria uma situação com conotação de terror como pretexto para você destituir a liberdade das pessoas. Aliás, isso é uma tática bem antiga, né? O Bigodinho já conhecia. Bigodinho, para justificar a batalha, faz um ataque à Operação de Falsa Bandeira ao edifício de Reichstag. Eles atribuíram com sucesso o incêndio aos socialistas e alegaram que isso marcou o início de um terror generalizado e agitação que ameaçava a segurança da pátria alemã. O presidente do Reich, para a proteção do povo e do Estado, revogaram as seguintes proteções constitucionais: liberdade de imprensa, olha só, foi tudo cancelado. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, de opinião, direitos individuais, de propriedade, direito de reunião e associação, direito à privacidade dos correios e eletrônicos, comunicações, direitos dos autogovernos dos estados e proteção contra buscas e apreensões ilegais, ok? Sem qualquer tipo de mandato. Interessante esse tipo de coisa. Vocês já viram isso em algum lugar? Vamos para o próximo. Reichsmarschall Hermann, aqui, o Hermann Göring, fundador da Gestapo, tá aqui ele, a foto do cidadão, aqui do meliante. Chefe do Luftwaffe, disse o seguinte no julgamento de Nuremberg, após o segundo confronto mundial, entre aspas, que não terminou. Na verdade, nós estamos na continuação. Sua vida em uma batalha, quanto melhor ele pode tirar dela, é voltar para sua fazenda inteiro. Naturalmente, as pessoas comuns não querem batalha nem na Rússia, nem na Inglaterra e nem na Alemanha. Mas, afinal, são os líderes do país que determinam a política. E é sempre uma simples questão de arrastar o povo, manipular o povo. Ou seja, uma democracia, uma ditadura fascista, um parlamento ou um comunismo, uma ditadura comunista, tanto faz. Com ou sem voz, o povo sempre pode ser levado ao comando dos líderes. Isso é fácil. Basta dizer-lhes que estão sendo atacados e denunciar os pacificadores por falta de patriotismo e expor o país ao perigo. Funciona da mesma forma em qualquer país. Impressionante. 4 de março de 1973, o presidente Franklin Roosevelt, que por um acaso também era maçom 33º grau, abre aspas,
A verdade da questão é, como você e eu sabemos que um elemento financeiro nos grandes centros é o dono do governo dos Estados Unidos. Desde os dias de Andrew Jackson, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, em sua carta escrita no dia 21 de novembro de 1933 ao coronel Mandel House, abre aspas, na política nada acontece por acaso. Se acontecer, pode apostar, foi planejado dessa forma. Nada acontece por um acaso. Tudo é planejado. Os presidentes são selecionados, não eleitos. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo aqui é o presidente Franklin Roosevelt. Os presidentes não são selecionados, eles são escolhidos, não eleitos. Não sou eu que estou dizendo. Palavras aqui do presidente Franklin Roosevelt, maçom do 33º grau. 1934. Os alemães, vocês sabem muito bem que eu estou me referindo, da SS, desenvolveram uma nave antigravitacional operacional 20 anos à frente dos Estados Unidos, com a ajuda dos Draco e do Império Sicar. Lembrando que os Sicars trabalham com o pessoal, a equipe do Elil. Sempre trabalharam juntos. Por isso que muitas vezes os Sicars e os reptilianos eram vistos com homens com característica nórdica. Entenderam? Muito bem. Helena Danã, a criação da Frota Negra após o final do Segundo Confronto Mundial, quando um ramo dissidente dos nazis se mudou para a Antártida, quando se aliaram a ETs reptilianos que lhes ofereceram para compartilhar instalações subterrâneas com eles lá. Projeto Aldebaran. Presta atenção. Esse projeto foi discutido novamente em 22 de janeiro de 1944, em uma reunião entre o Bigodinho, o Hitler, o Dr. Schumann, e a Universidade Técnica de Munique. Aqui também, o Runkel, da Vril Sociedade. Foi decidido que Vril 7, Geist, seria enviado através de um canal dimensional independente da velocidade da luz para Aldebaran, isso que a gente já até mostrou, de acordo com o escritor, o pioneiro de voo deste teste no canal dimensional ocorreu no final de 1944. O voo de teste quase terminou em desastre, porque após o voo Vril 7, parecia como se tivessem voado para 100 anos. Sua pele externa parecia envelhecida e havia sofrido danos em vários lugares. Então, na primeira tentativa deles irem para Aldebaran, não deu muito resultado. Ok, meus amigos? Eles ficaram com a pele envelhecida. Maria Orsic desapareceu em 1945, junto com todas as garotas Vril. E milhares, é bom explicar para vocês que em 1945, vários militares do Bigodinho sumiram também. Mais de 5 mil. Muito provavelmente eles foram para Aldebaran. Em 11 de março de 1945, o documento interno da Vril, aqui é difícil, meus amigos, alemão, vocês vão me perdoar, tá? Mas está na tela, foi enviado a todos os seus membros uma carta escrita pela Maria Orsic. A carta termina: Niemand bleibt hier, ninguém fica aqui, tá? Em alemão, ninguém fica aqui. Carta da Maria Orsic. Este foi o último anúncio de Vril, e desde então ninguém mais ouviu falar de Maria ou do resto dos membros. Especula-se que eles escaparam para Aldebaran. Se evadiram para Aldebaran. Muito bem. Isso aqui é uma informação impressionante. E falando sobre Aldebaran, a história dos Anunnakis de Aldebaran. Vamos linkar aqui. Como todos os Anunnakis, eles se originaram do planeta Astari, no sistema estelar de dimensão paralela chamada Imaru. Isso todos os Anunnakis, sem exceção, que também ressoam em uma densidade superior, eles entraram em nossa galáxia, em nossa dimensão, através de um portal do sistema Orion, e viveram temporariamente no sistema estelar de Sirius. No vídeo faz uma comparação para entender um pouco melhor. Ela disse que como um nativo americano que migra para a Suécia, ele ainda é um nativo americano, Anunnaki nessa comparação, mas também é sueco, um siriano nessa comparação. Assim, os Anunnakis poderiam ser chamados de sirianos, mas não de sirianos nativos. Então eles residem em Sirius, mas no entanto têm origem Anunnaki. Assim como os humanoides que fugiram para todos os cantos da nossa galáxia, deixa eu beber uma aguinha para continuar, para criar novos mundos e colônias após as batalhas de Lyra com Sicar, os Anunnakis também se espalharam para muitos planetas em nossa galáxia. Fizeram muitas colônias. São uma civilização multiplanetária. O grupo que acabou em Aldebaran teria primeiro vivido em um planeta do nosso sistema solar, que se tornou em pedacinhos, que é Maldek, que eu já tinha mencionado anteriormente. Antes dessa destruição, eles buscaram refúgio em outro planeta. Escolheram o 7º planeta do sistema, Aldebaran de Jada, que eles criativamente cunharam de Outpost 361. Quer dizer, isso denota que eles têm centenas de colônias. Isso pode dar uma impressão da enorme quantidade de colônias dos Anunnakis. Muito bem. Aqui é o Conselho dos 6, né? Que é negativo. Não tem nada a ver com o Conselho dos 5, tá, meus amigos? A gangue Nebo dos 6. Assim como todos os Anunnakis, eles parecem ter uma língua em comum. A antiga língua suméria. Foi essa linguagem que os Aldebaran Anunnaki usaram para escrever a Maria Orsic, como fazer naves espaciais. Deram todos os planos e orientações para os alemães terem uma vantagem tecnológica. Tudo por escrito, tudo canalizado. Devido às informações fornecidas por Jadaí Anunnaki, os Aldebaran Anunnaki, com a ajuda do Sicar, dos Nebo e dos alemães, né, seguiram construir uma frota espacial real com sede em Ceres,
Aliás, o Tony Rodrigues foi vítima dessa frota negra, justamente dessas pessoas. Tá ok, meus amigos? A Nayara também, testemunha também, infelizmente. O próprio Randy Kremer fala da frota negra. Aliás, todos os denunciantes que estiveram fora do espaço conhecem a frota negra. Né? Talvez isso fosse a memória do antigo planeta Aldebaran Maldek. É bom eu salientar aqui, a frota negra é uma frota dos alemães, do bigodinho, que criaram o Serviço Secreto Espacial, que foram conhecidos como frota negra, que trabalham com reptilianos e Anunnakis agressivos, que foram expulsos do nosso sistema solar. Por isso que o Enki retornou em 2022, para acabar com essa patifaria. Compreenderam, meus amigos? O Tony Rodrigues, 2021, exatamente. Isso aqui, meus amigos, é um livro que fala, que era o livro de cabeceira da Sociedade Vril e do próprio Bigodinho. Eles eram fascinados por isso. Vril, o poder da raça futura. Isso aqui diz que é um livro de ficção científica, e muitos até hoje acreditam que se trata de um livro de ficção, é apenas uma história inventada, mas, no entanto, os alemães, o Terceiro Reich, ele tinha isso como verdade absoluta. Ok? Esse livro do século XVIII conta que um povo do interior da Terra ficaria aterrorizada com a corrupção da superfície e mandaria um poder real das profundezas, que seria a energia vril, para que a humanidade conseguisse despertar e retornar ao seu rumo evolutivo até as densidades superiores. É bom frisar aqui, para quem não entendeu, o vril é uma força universal. O vril ele é dual, porque a fonte criadora é dual e pode ser usada tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Por isso que os extraterrestres se reportam a essa energia universal como prio e não vril. Então os negativos chamam de vril, os seres extraterrestres chamam de prio, força prio, que é a mesma energia. O prio é representado como a sua rainha, porque a mulher é o centro, ela que pode manipular o vril, essa energia da Kundalini, a força vital. Então, tanto é que só existem mulheres sacerdotisas. Tá ok, meus amigos? A Maria Orsi, que foi a maior dos maiores sacerdotisas do mal. E ela trabalhava com... Qual era a energia? Da Isaias, que era a irmã da Isis. E a gente vai falar. Se vocês querem saber detalhes, estejam no nosso webinar, que a gente vai dar detalhes sobre isso. Vamos mostrar também como os extraterrestres se relacionam, como é a sexualidade dos extraterrestres. Tudo isso no nosso webinar, com fatos e testemunhas. Testemunhas que realmente experimentaram isso. Tá ok, meus amigos? Então vocês vão entender como isso é importante nas sociedades extraterrestres. Muito bem, vamos para o próximo. Isso aqui já foi. Deixa eu retornar então à espaçonave. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim. Meus amigos, como os extraterrestres negativos extrapolaram, passaram de todos os limites possíveis e inimagináveis, o que aconteceu? Por isso, meus amigos, as pessoas não entendem. O Putin toda hora fala, pena que a gente não pode usar o termo correto aqui. Nossa batalha não é contra os Antia. Nossa batalha é contra os NAZI. Vocês estão entendendo? É isso, meus amigos, que se trata. Porque eles estão aí ainda. Esta é a nossa batalha. Nós estamos unindo forças para destruí-los. Então, na verdade, tudo que está acontecendo hoje é uma continuação do segundo confronto mundial. Ok? Eles cooptaram os Estados Unidos, eles cooptaram a Europa. Ok? Meus amigos, entendam. Eu tenho notícias aqui para vocês. Combatentes colombianos estão sofrendo xenofobia na Usantia. Ok? Eles também perseguem, por exemplo, os prisioneiros russos sofrem porque eles se sentem superiores. Eles se acham descendentes do Elil. Vocês entenderam? Superiores. Porque esta é a origem da suposta raça ariana. Compreenderam, meus amigos? Eles praticam isso. Eles são um símbolo do mal. E tem pessoas que ainda querem defender, porque infelizmente são desinformadas e controladas pelo sistema. Entenderam? A pessoa falou demorou, mas não é questão de demorar. Vejam só, isso é uma situação muito complexa. Na década de 50, a Federação Galáctica de Mundos entendeu o seguinte: esses seres negativos extrapolaram, eles violaram a lei do livre-arbítrio. Eles estão interferindo diretamente no curso evolutivo do planeta Terra. E o que eles fizeram? Entraram em contato com a Marinha dos Estados Unidos. Se vocês quiserem, eu posso mostrar a foto do comandante Demetor, da Federação Galáctica de Mundos, com os oficiais da Marinha. Vamos falar um pouquinho sobre, agora, a contraofensiva da Força da Luz. Aqui eu mostrei o lado negativo, ok? Agora a gente vai mostrar as ações da luz para a libertação do nosso planeta. Muito bem, vamos para o próximo. Aqui. Meus amigos, isso aqui, tudo que eu estou mostrando para vocês, você acha no site do Dan Willis. Dan Willis é um dos maiores pesquisadores, assim, ele é impressionante, tá? É impressionante. Completo. É uma enciclopédia, o site dele. 16 de março de 1957.
Valtor chega com uma nave espacial de Vênus, que é do comando Ashtar, para se encontrar com o presidente Eisenhower e oferece soluções positivas para a Terra. É o seguinte, não assine o acordo com esses negativos. E o Eisenhower começou a ouvir, a gente quer um governo de paz, de amor, né? Um governo totalmente diferente, então todas as nações serão destituídas, as pessoas vão ver uma espécie de conselho, todos os países terão voz, a mesma voz, não terá um país que vai ter mais voz do que o outro, que vai ter mais poder, mais influência do que o outro, ninguém será subjugado por ninguém, então haverá um conselho dentro do planeta Terra que vai fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Então eles fizeram essa proposta para o Eisenhower. Tá aqui o Valtor, o Dom e a Gília, essa aqui é a esposa do Valtor, ok? A Gília. Interessante que quando eles entraram na terceira densidade, eles ficaram um pouquinho mais feinhos, assim, e mesmo assim são muito bonitos. Agora, na quinta densidade é coisa de louco, né? E ficam com os traços totalmente refinados. Aqui, a mulher à esquerda é a Gília, agora companheira de Valtor, casada com ele. O homem do meio é o irmão de Valtor, Dom. E tem uma outra também, que é a Tânia, que é a esposa do Dom. Muito bem, mais moreninha. Aqui. A incrível oferta de Valtor para ajudar a Terra foi recusada, porque essas soluções positivas colocariam em risco as corporações da Terra, como as indústrias farmacêuticas e de energia. Camas holográficas, né? Em consequência. Combustível fóssil. Aliás, foi esse o comentário do Dr. Greer hoje. Eu assisti a entrevista na televisão do Dr. Greer, Dr. Steve Greer, disse exatamente isso. Tem muitos interesses por trás. Energia livre vai acabar com combustível fóssil. Isso será uma revolução no mundo. Existe muito dinheiro e muito interesse que não quer isso de forma alguma. Elandanan Valtor, como embaixador da Federação Galáctica, veio para estabelecer um programa de colaboração com a Marinha. Porque assim, vocês fizeram um acordo com os alemães, vocês fizeram um acordo agora, vocês querem fazer um acordo com os Estados Unidos, com os europeus, a gente vai fazer um acordo com a Marinha dos Estados Unidos. Para balancear, para equilibrar isso, porque está desequilibrado para o lado do mal. Então a gente tem que equilibrar as coisas, para tentar consertar a interferência dos negativos. Ok? Muito bem. Mais tarde, a Frota Solar Wonder sairá dele. A Frota Solar Wonder saiu da Marinha dos Estados Unidos, onde o Bill Tompkins trabalhou. Aliás, quem não acredita na Frota Solar Wonder, é só ver o hacker de 2002, se eu não me engano. Ele entrou no computador da NASA e ele conferiu a Frota Solar Wonder. Foi isso que ele viu. Ele viu a Marinha dos Estados Unidos trabalhando com extraterrestres. Ok? O objetivo era ajudar os humanos da Terra a lutar contra os Nebos e Sicars. Os venusianos visitam a Terra há milhares de anos. Aqui tem um arquivo mostrando isso, muito bem. Eu vou adiantar aqui. Em 5 de novembro de 1957, que o Reinhold e Schmidt têm contato em Nebraska com naves dos alemães. Aqui. Você já imaginou, meus amigos, no final da década de 50, para o início da década de 60, na Europa, foram vistos dezenas e dezenas de avistamentos de testemunhas oculares com naves em forma de disco ostentando a bandeira do bigodinho. Dá para entender um negócio desse? Uma nave antigravidade com a bandeira do bigodinho. Vocês entenderam o símbolo do bigodinho? Pena que eu não posso colocar aqui para vocês, mas vocês conhecem, tá na história. Porque eles eram da Frota Negra. Ele podia ouvi-los conversando entre si em alemão, alto, muito bom alemão. Conversavam em alemão. Aliás, tem um caso aqui, agora esqueci o nome da pessoa, que foi um abduzido também do Brasil na década de 50, na mesma época, que ele fala que os extraterrestres, entre aspas, falavam alemão. Eles eram extraterrestres? Óbvio que não. Eles eram da Frota Negra. Aqui, 1958, comandante Denethor, da Federação Galáctica de Mundos, ajudando a Marinha dos Estados Unidos a construir sua frota de naves espaciais. Esse aqui é o comandante Denethor. Tá bem aqui. Este é o comandante Denethor. Ensinando a Marinha dos Estados Unidos a construir naves antigravidade. Vocês ensinaram tecnologias para os escuros, nós vamos ensinar. Nós vamos aqui ver uma facção positiva e nós vamos dar essas tecnologias também. Vocês violaram o acordo, a diretiva de não interferência, a gente vai corrigir isso. Foi isso que eles fizeram, uma correção. Desenho gráfico, direito autorais, a Helena Danan, tá? Direitos autorais. Aqui está o comandante Denethor, encarregado do Departamento de Tecnologia e Defesa da Federação Galáctica de Mundos, ajudou a Marinha dos Estados Unidos na construção de sua frota de espaçonaves. Aliás, eles são muito amigos dos insetoides. Louva a Deus. A sua principal amiga é uma insetoide, louva a Deus, que são muito amigáveis, eles são muito amorosos, eles são muito apegados às pessoas. Se você tiver um insetoide como seu amigo, ele vai ser seu amigo pro resto da vida. Eles são muito fiéis, são uma fidelidade impressionante, um amor, e eles vão estar com você até o fim. Esses seres são incríveis, tá, meus amigos? Que são os mantes. Maravilhoso. Muito bem. Depois, o Eisenhower, em 1958, tem acesso negado à área 51 e ameaça invadir a base não permite acesso.
Depois ele acabou levando um cala-boca, tá, meus amigos? Ele foi rechaçado. Todas as suas tentativas. Muito bem, deixa eu retornar na espaçonave agora. Então aqui vocês estão compreendendo o quadro, como que funciona todo esse processo. É muito importante trazer isso, porque tem pessoas que não entendem a história. Por isso que o Dr. Steve Greeley falou, olha, o Congresso está muito bem intencionado. Eu creio na boa intenção do Tim Bucker. Eu creio na boa intenção da Ana Paulina Luna. Né? Eu acredito nisso, só que eles não têm informação, eles não sabem do que se trata, porque isso é algo muito complexo. E é isso que eu tentei trazer para vocês compreenderem a complexidade disso. É isso que nós estamos lidando, ok? Esta que é a realidade. Muito bem. Louva-a-Deus é um ser muito bom, tá? Os mantes, louva-a-Deus. São seres muito positivos, amorosos. Seres muito amorosos. Tem pessoa falando que tem medo de louva-a-Deus. Mas louva-a-Deus é inseto, tá falando de um ser. Você vê pela vibração, pela frequência, não pela aparência. Ok? Então, quando você se depara com um ser, você tem que sentir a frequência e a vibração desse ser, não a aparência. Tem seres lindos, bonitões, que são do mal, né? Que são horríveis, igual os Kiritokuchi, que são totalmente psicopatas. Então não julgue pela aparência nunca, não faça isso. Uma civilização antiga, inesperada e avançada floresceu na Amazônia no passado. Então agora os pesquisadores estão cogitando a possibilidade real da existência de uma civilização avançada, ou restos de uma civilização avançada, que se encontra no interior da floresta amazônica. Interessante. E além disso também existe um laser da NASA, que foi apelidado de Jedi, que tem a capacidade de identificar esses locais. E a gente sabe que a revelação das cidades perdidas da Amazônia, que foram apelidadas no passado como Acacor, Eldorado, né, por vários pessoas que faziam essas pesquisas, essas expedições aqui no Brasil, parece que isso vai vir à tona neste momento, assim também como os restos das civilizações extraterrestres e intraterrenas na Antártida. O rápido desaparecimento combinado com as descobertas possibilitadas pelo Google Earth permitiu detectar 210 geoglifos em 200 locais diferentes, em uma faixa de 250 km por 10 km de largura na Amazônia. Segundo os pesquisadores, já foram vistas do ar 260 avenidas enormes, longos canais de irrigação e cercas de gado. A descoberta foi feita perto da fronteira entre a Bolívia e o Brasil. E está aqui para vocês os indícios. Já está começando a aparecer. Olha só, meus amigos. Muito bem. Continuando. Texto extraído de uma antiga revista. Civilização na Amazônia. Presta atenção. Uma antiga revista. A região norte da Amazônia, que se pensava ser primitiva até algum tempo atrás, abrigou sofisticadas redes de cidades e vilarejos há centenas de anos. Evidências arqueológicas, imagens e satélite mostram que a área foi densamente povoada antes da chegada de Cristóvão Colombo e dos colonizadores europeus, com cidades com praças, estradas de mais de 50 metros de largura, fossos profundos e pontes, de acordo com a descoberta dos pesquisadores. Interessante que essa revista é dos anos 70, e eles já tinham indícios fortíssimos da existência dessa civilização, e simplesmente isso foi ignorado. Por quê? Aliás, até um ex-astronauta constatou esses túneis, tá, meus amigos? Porque na América do Sul existe uma rede de túneis com cidades que estão esquecidas no meio da floresta, camufladas, no caso, e essas cidades têm ligação com o mundo intraterreno. Ok? A pesquisa foi liberada pelo arqueólogo americano Michael Hankberger, da Universidade da Flórida, e também contou com 2 chefes indígenas da tribo Cocuru do Alto Xingu, e com os pesquisadores brasileiros Bruna Franchetto e Carlos Fausto, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui a foto para você do Michael Hankberger. O estudo publicado na revista Science sugere a existência de uma sociedade avançada e complexa, além da descoberta de formas alternativas de usar a floresta amazônica sem destruí-la. Rede de aldeias com até 5.000 habitantes. Impressionante. E fora as supostas pirâmides que foram detectadas na Operação Prato, final da década de 70. Muito bem. La Ciência. Eu tenho lives, se vocês quiserem mais sobre esse assunto, eu tenho lives com muitos dados com relação a isso, tá? Se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui no canal. Muito bem. Aqui, telescópio espacial pode ter encontrado uma esfera de Dyson. A esfera de Dyson, que é, segundo na escala de Kardashev, proveniente de civilizações super avançadas que controlam, inclusive, a energia da sua própria estrela. Seriam civilizações tipo 2, tipo 3. Só que a tipo 3 já controla a energia da sua própria galáxia. Impressionante. Né? Que estão, de fato, encontrando indícios da existência da esfera de Dyson. Impressionante. Aqui, meus amigos, a audiência do dia 26 de setembro de 2023, aqui com os 3 depoentes, como vocês podem perceber, o David Crash está bem ao centro, muito bem, que prestaram juramento,
Bom enfatizar aqui. Aqui, o Mr. Crush, né? Mr. Mace, aqui que foi entrevista aqui, no caso, a audiência, né? Muito bem. Se você, a bateria de perguntas, na verdade foi uma entrevista, uma bateria de perguntas. Se você acredita que nós temos uma nave acidentada, como foi indicado anteriormente, então temos os corpos dos pilotos que pilotaram essa nave? Perguntou para o Crush, Mr. Crush. Como afirmei publicamente em minha entrevista no News Nation, a biologia acompanha algumas dessas recuperações. Mr. Mace, eles eram humanos ou não humanos biologicamente? Mr. Crush, David Crush, não humanos. Essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto no programa com quem falei, que ainda estão no programa. Interessante. Meus amigos, essa alegação de corpos recuperados é muito antiga. Aliás, o sargento Clifford Stone, já falecido em 2021, ele era um empata intuitivo que, quando tinha um OVNI acidentado, ele comparecia para conversar com sobreviventes. E ele também conseguia perceber, tocando nos corpos, o que aconteceu, o que eles sentiram, o que eles passaram. Então, ele era um agente psíquico que era utilizado nesses encontros, né? nesses encontros, esses resgates de naves acidentadas. Alguém vai me perguntar assim, já me perguntaram dezenas de vezes, inclusive isso. Mas por que, se eles têm tecnologia tão avançada, como que eles caem? Porque isso é feito de propósito. Como que eles podem se acidentar? É de propósito, meus amigos, para entregar a tecnologia. É bom frisar aqui que esses corpos de alienígenas, na verdade, são corpos orgânicos, são avatares. Então, para eles, não tem problema, né, gente? É um corpo avatar. Não se trata apenas de um corpo avatar que eles entregam para pesquisa, para avanços da genética, ok? Para pesquisas genéticas. Então, é uma forma de presente, ok? Muito bem. Tecnologia reversa é assim. Não é que eles dão tudo de bandeja. Eles simplesmente dão uma espaçonave. Tá espaçonave, vocês querem os corpos, querem entender a biologia? Tá aqui um corpo para você. E assim eles fazem, eles têm condições, eles têm a matéria-prima, né, para poder produzir a engenharia reversa, para começar o processo da engenharia reversa. Mr. Mokovitz, vamos falar de força G. Algum piloto humano sobreviveria a manobras feitas por essas naves devido à força G? O David Craves, não. Aqui é um Mr. Craves agora, tá? É outro, muito bem. Foram 3. Aqui a Miss Fox, você afirma, tá aqui a Miss Fox para vocês, essa senhora aqui simpática, que tá na foto, você afirma que o governo dos Estados Unidos restringiu uma suposta tecnologia de nave espacial extraterrestre? O Dr. Sir Kirkpatrick afirma não ter evidência de atividade extraterrestre. Falando em não ter evidência, a ARO, tá? A ARO do Pentágono, essa instituição, essa organização, foi fundada em 2020. Agora imagine vocês, meus amigos, se ela foi fundada em 2020, é claro que ela não tem praticamente arquivo nenhum. Ela tem pouca coisa. O acervo da ARO é insignificante, porque a maioria desses arquivos estão nos porões das agências de inteligência. Essa que é a verdade. Mr. Crush, essa afirmação do Dr. Kirkpatrick não está correta, infelizmente. Aqui. O assunto da grande mídia é promover alarmismo sobre o aquecimento, está muito quente, eles falam que está em ebulição, né? O mundo agora não tem mais aquecimento, agora é ebulição, vai queimar, né? Ele vai queimar no fogo, né, gente? Aqui, em meio da onda de calor regular, foi comentado pelo professor honrado de geologia, o Ian Palmer, no programa Sky News. Eles não nos disseram que no ano de 1930, nos Estados Unidos era muito mais quente que agora. Gostou dessa, gente? Aí é complicado, né? Vamos embora. Aqui, audiência sobre OVNIs nesse momento. Denunciante, só que ele falou na televisão, tá, meus amigos? Só peguei aqui e coloquei para vocês. Muito bem, a opinião dele. Aqui, audiência sobre OVNIs nesse momento. Denunciante diz que restos não humanos foram encontrados em locais de acidente com OVNIs. Muito bem. Aqui o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa revelou o segredo das boas relações da Rússia com a África. Em meio da descolonização, continua piorando as relações dos países europeus com suas ex-colônias. O segredo de tais relações é bem simples. Aqui, o CRIO, né? O CRIO que também tem a ver com tem uma arca, né, que foi encontrada, né, Leite? Eu não lembro agora. Depois a gente pode falar sobre isso. O segredo de tais relações é bem simples. A Rússia nunca considerou o continente africano um lugar para lucrar o objetivo de colonização. A Rússia nunca falou com os povos da África com arrogância, em posição de superioridade e força. Por quê, meus amigos? Eles são amigos do Bigodinho. Você não esquece disso, meus amigos. Amigo do Bigodinho é complicado. Eles vão querer colonizar, explorar. Por que vocês acham que a África vive na miséria, numa situação degradante? Por causa disso. E o BRICS está se aproximando, mostrando, valorizando o povo africano. Muito importante enfatizar isso. Mostrando que vocês têm valor. Vocês são importantes. Vocês merecem ser superpotências também. Vocês têm que ter voz. As pessoas têm que respeitar a opinião de vocês. Entendeu, meus amigos? Valorizando, motivando. E isso está mudando. Eu estou gostando muito do que está acontecendo na África. É maravilhoso. Empoderamento do povo africano, né, Lete? Aqui. Em nenhuma das áreas o inimigo foi bem sucedido. Putin comenta o progresso das principais fases da contraofensiva na Usantia. De acordo com o presidente russo, Vladimir Putin,
As Forças Armadas da Uzantia não tiveram sucesso em nenhuma das áreas na direção de Zaporizhzhia, onde os combates se intensificaram nos últimos dias, após o início da principal fase do contra-ataque uzantiano. Em nenhuma das áreas de combate o inimigo foi bem sucedido. E o pior, meus amigos, eles não conseguem alavancar a sua tão sonhada contra-ofensiva, porque ela não acontece, só fica na promessa, ela nunca se realiza, né? E agora eles estão atacando a Crimeia, estão atacando bases civis. Isso é injustificado, atacando o civil, meus amigos. É isso mesmo, infelizmente. Aqui, porque os membros do Congresso, aqui é uma observação do Dr. Michael Salla, eu achei bastante oportuno, porque os membros do Congresso dos Estados Unidos estão agora com pressa para promover a divulgação de OVNIs, UAPs e revelar a verdade. Isso é uma ótima pergunta, Dr. Michael Salla. Primeiro, distração de escândalos, colapso na Uzantia? Não, isso eu já mostrei para vocês que não, são casos totalmente independentes. Se antecipando ao que está por vir, extraterrestres revelando arcas? Muito provavelmente. Como ele sabe que as arcas vão se revelar de qualquer maneira, que é uma questão de tempo, isso precisa ser antecipado. Então, é melhor vocês revelarem do seu jeito, porque senão nós vamos fazer do nosso jeito. E talvez o nosso jeito não seja muito agradável para vocês. Muito bem. Terceiro, apoiar o Pentágono e a Força Espacial na construção de uma frota estelar que beneficiará o complexo militar industrial. Isso é um ótimo motivo. Entendam, meus amigos. Os militares, porque isso era feito em segredo. Qual militar não quer tecnologia livre? Qual militar não quer avanços, né, mais sofisticados, ou seja, mais suporte, mais tecnologia? Nenhum militar quer viver no tempo da pedra, lascada, ok? Então eles querem sim ter posse dessa tecnologia, ok? Porque isso vai dar proteção, vai dar o quê? Eles vão entrar num novo patamar. Então os militares fazem questão, principalmente agora com a era espacial, Space Force. Existe também já a Força Espacial Chinesa. Então, os militares têm muito interesse na revelação dessas tecnologias, como nunca antes. Quarto, combater a rápida construção da Marinha Espacial da China com capacidades avançadas de construção de navios. Também porque existe a competição espacial. Este é um ótimo motivo, uma ótima justificativa. Compreenderam, meus amigos? Então, militar não quer ficar obsoleto. Eles não querem ter algo defasado. Eles querem tecnologia de ponta. E muitos, pode ter certeza que os grandes comandantes já conhecem isso. E eles ficam pensando, por que eles estão omitindo isso? Alguém está se beneficiando com isso. Isso está errado. Isso já está incomodando os militares do mundo há muito tempo. Então eles estão pressionando, estão dando condições, abrindo o campo, né, meus amigos? Entenderam? Dando condições para que isso possa alcançar o seu objetivo. Para que a revelação alcance terreno e consiga, né, avançar cada vez mais. Muito bem. 26/7/2023, céu do México registrou objeto não identificado estranho ontem. É bem estranho mesmo. E é fascinante também. Parece uma nave de plasma. Realmente maravilhoso. Que foto de João Carlos Ramírez. Lindo, hein, meus amigos? Realmente fantástico. Isso aqui, meus amigos, ele é o presidente um dos presidentes da África. Muito bem. Zé não parece interessado no plano de paz africano, diz presidente do Comores. Interessante. Abre aspas. Discutimos a situação com o Zé, nós lhe recomendamos que se sentasse à mesa de negociações e negociasse, mas infelizmente ele quer impor suas condições antes de negociar. Lamentou o presidente de Comores e da União Africana, Zali Assoumani, em entrevista à Sputnik Internacional. Essa sua posição, que exige o cumprimento de condições antes de iniciar a negociação, parece que já todos o conhecem, mas ainda não recebemos provas convincentes de que está interessado, afirmou Assoumani. Ou seja, ele não quer saber da paz porque ele é uma marionete dos financistas. Os laços econômicos da China com a Rússia ajudaram a limitar o efeito de punir as sanções ocidentais. Então, a China foi muito importante para que a Rússia conseguisse superar as sanções ocidentais. Impostas pela invasão de Moscou. Diz invasão por favor, eu nem vou. Isso aqui é uma ação importante para a libertação da humanidade. E também para a soberania da própria Rússia. Mas eu não vou entrar no mérito disso aqui, porque, infelizmente, é questão do texto aqui, do autor. Um relatório de inteligência dos Estados Unidos, na quinta-feira, a China se tornou um parceiro econômico ainda mais crítico para a Rússia, desde aqui, em fevereiro de 2022, diz o relatório não classificado, divulgado pelos legisladores democratas. Pequim está buscando uma variedade de mecanismos de apoio econômico para a Rússia, que amenizam tanto o impacto das sanções ocidentais quanto o controle de exportação. Diz a China aumentou as importações de energia da Rússia e forneceu petróleo e cobertura de seguro para transportar petróleo bruto. Isso aqui a gente já trouxe para vocês, né, sobre
a fonte, né, meus amigos, que a gente comentou na última live de sábado, o Gilberto trouxe, né, a baila aqui para vocês, muito bem. Eu não vou ler aqui novamente, né, muito bem, isso aqui já conhecem. Aqui o plano do General Van Herk, acontecendo maravilhosamente, só que as pessoas, os sábios entenderão, né, gente? Vão conseguir identificar esse plano acontecendo, sendo realizado, se concretizando de forma maravilhosa. Aqui, o congressista afirma que lhe foram mostradas evidências de uma capacidade humana superior não identificada. Aqui o Matt Gaetz, congressista da Flórida, afirma que lhe foram mostradas evidências de um OVNI, UAP, como queira, que excedia qualquer capacidade humana. Gaetz revelou detalhes sobre o incidente durante uma audiência amplamente assistida no Congresso sobre fenômenos anômalos não identificados na manhã de quarta-feira, de 26 de julho. O congressista viu imagens de um OVNI, a imagem teria sido mostrada a Gaetz há vários meses, durante uma visita à base aérea de England, na Flórida, onde estava acompanhado pelo congressista Tim Booker, republicano do Tennessee, e a Ana Paulina Luna, republicana da Flórida. Gaetz escreveu em um post no X, em seu Twitter, agora é X, não é mais, no seu Twitter, muito bem, não é mais pássaro. Vários meses atrás, meu escritório recebeu uma divulgação protegida da base aérea de England, indicando que houve um incidente OVNI exigindo muito minha atenção. Abre aspas. Inicialmente foi negado acesso à imagem, radar e conversa com todos os membros da tripulação de voo. No entanto, após a negação inicial, outros pedidos dos representantes para liberação de imagens resultaram na permissão de Gaetz para ver uma fotografia tirada por um membro da tripulação de voo que participou do encontro com o OVNI. Gaetz diz que foi o único que viu a imagem do OVNI e teve permissão para falar diretamente com o piloto que tirou a foto depois. O OVNI não pode ser relacionado a qualquer capacidade humana. Gaetz escreveu. Então, meus amigos, a gente percebe que os congressistas, como havia dito, comentado o Steve Greer recentemente numa entrevista, eles não sabem fazer essa distinção entre as naves que são verdadeiramente extraterrestres e as naves que são produto, têm origem em engenharia reversa. São duas coisas completamente distintas. OVNIs reais são diferentes do que se acredita. São cubos cinzas ou pretos, dentro de uma esfera transparente, revela uma testemunha. Então, das testemunhas, que é o Ryan Graves, ele falou que ele se deparou, ele e muitos militares que vão confirmar essas aparições, tá, meus amigos? Que vão ainda vão respaldar as suas afirmações, que muitos desses OVNIs são esferas, lembra das esferas das arcas. E dentro dessas esferas existe uma espécie de cubo, ou um hipercubo. É interessante isso. O hipercubo que é utilizado como uma forma de você entrar, é um símbolo para você entrar em outras dimensões e densidades. Bem interessante, que foi trazido ainda à baila pelo Ricardo Gonzalez, que fala do hipercubo. Isso é bem interessante. Uns são cinzas e outros são pretos dentro de uma esfera. Então, envolto de uma esfera existe um cubo. Fantástico. Bem interessante. E seria desse jeito aqui, ó. Uma esfera com um cubo dentro. E foi contratado por 30 outros pilotos, militares e civis, com várias testemunhas que vão se apresentar. Bem interessante, né, meus amigos? Este sim seria uma sonda, as sondas das arcas, muito provavelmente referido aqui pelo denunciante. O que ocorre, meus amigos, é que as pessoas estão se deparando com algo completamente novo, onde eles são totalmente ignorantes, neófitos. Não têm conhecimento, eles não têm bagagem suficiente para fazer uma leitura correta. Então acabam criando várias teorias absurdas, até mesmo ridículas, mas isso faz parte do plano de revelação. Aos poucos, eles vão linkar as informações e vão chegar à verdade. Podem ter certeza absoluta. No mês de agosto, o Pentágono diz que vai trazer um memorando com provas da existência, um memorando definitivo sobre a existência dos extraterrestres. Aliás, esse membro do Pentágono, não sei se eu vou achar essa notícia aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Aqui, provas, saiu no IG aqui, no portal IG aqui, ó. Provas extraterrestres, NASA vai apresentar relatório em agosto. Durante a visita oficial na Argentina, o diretor da NASA, o Bill Nelson, disse que a Agência Espacial Norte-Americana vai divulgar um documento sobre os relatos de provas de extraterrestres em agosto. Inclusive, ele se reuniu com o presidente da Argentina, o Fernandes, com o próprio Lulu também, ele teve um encontro e vai ter um encontro também com o presidente da Colômbia. Em agosto, a declaração de Nelson deu após um repórter questionado sobre a fala de um ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos, o David Grush, na última quinta-feira, dia 27. Ele afirma que os Estados Unidos tinham encontrado material biológico não humano durante pesquisa com OVNIs e objetos voadores não identificados. Abre aspas. Espere até o mês que vem. Palavras aqui do Bill Nelson. Presta atenção, meus amigos. Eu preciso explicar muito bem isso, porque, infelizmente, isso está propenso a interpretações equivocadas. Então, prestem bastante atenção. Espere até o mês que vem para terem suas respostas. Respondeu Nelson.
decidir com o chefe da NASA, já que existem tantas suspeitas sobre os alienígenas, que nomearia um comitê de cientistas muito ilustres, com know-how, assim, pessoas experientes, com currículo maravilhoso, impecável, distinto, para dar um parecer sobre este fenômeno. Acrescentou. Meus amigos, o que ocorre é o seguinte: o Bill Nelson, ele está se reunindo com pessoas da América do Sul para duas finalidades. Eu não sei exatamente o que ele está fazendo, tá? Eu não tenho bola de cristal, mas existem duas opções. E eu quero conversar com vocês a respeito dessas duas opções possíveis. Primeira opção: o Bill Nelson veio aqui para a América do Sul conversar com o Lulu, com o Fernandes, com o presidente da Colômbia, os líderes aqui sul-americanos, em geral, para fazer uma proposta. Olha, é o seguinte: primeira opção, só existem duas, tá? Não tem uma terceira opção. Primeira opção: olha, as arcas, inclusive tem uma arca no Brasil, vamos supor, inclusive teve um relatório do Kik Pato que falou delas, mas ele não especificou muita coisa, mesmo porque ele não pode. E tem um problema, nós estamos sendo pressionados pela Federação Galáctica de Mundos. Isso, é verdade, estamos sendo pressionados. E vai mudar toda a ordem do mundo. Então, meu filho, se prepara aí, se adapta, vamos se adaptar, porque a coisa vai esquentar. A batata vai assar. Ou você se ajusta, ou a batata vai esquentar de verdade. Entenderam? Mais ou menos isso. A coisa vai arrepiar, vai ficar muito complicado pro seu lado. Entenderam? Muito bem. Melhor de se adaptar a essa transformação, tá? Porque não tem outra opção também, né? Não tem alternativa. Ou também tem outra hipótese, totalmente diferente. Olha, é o seguinte: as arcas estão aquecendo, só que nós não queremos esse pessoal da Federação Galáctica de Mundos. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o poder. O BD vai perder o poder, você vai perder o poder, todo mundo vai perder o poder. Eles vão formar uma nova ordem institucional aqui, todo mundo vai viver em comunidade, vai ser um conselho, vai ter energia livre, vai mudar, vai virar o mundo de ponta cabeça, meu filho. O mundo vai ficar do avesso. Eles vão virar o mundo do avesso. E a gente está com medo de perder os nossos postos, inclusive o seu também. Está em xeque. Vamos demonizá-los, eu preciso do seu apoio. A gente vai formar uma propaganda aqui, a gente vai criar uma narrativa, a gente vai demonizar a Federação Galáctica de Mundos, falar que eles são perversos, o povo geralmente é propenso a acreditar em narrativa do medo. Então, estão tentando cooptá-los. São duas opções. Eu não tenho bola de cristal, mas só existem essas duas opções possíveis. Ambas são plausíveis. Ok, meus amigos? Porque se encaixam dentro de todas as informações que nós trazemos aqui no canal para vocês. Aliás, a gente faz essa investigação já faz há muito tempo. Então, existem apenas duas possibilidades. Ou eles estão se reportando aos governos, porque a gente sabe, meus amigos, a gente sabe que já existe, os chapéus brancos já estão apostos, que vai se iniciar nos Estados Unidos e vai se arrastar pelo resto do mundo. Então, sinal verde vai vir dos Estados Unidos para o resto do mundo e os extraterrestres vão se revelar. Então, quem acompanha o canal sabe muito bem do que eu estou falando. Então esse plano já foi engendrado há muito tempo. Agora, existem duas alternativas. Ou eles estão se preparando para isso, se adaptando de forma positiva, ou eles estão tentando fomentar uma narrativa, isso, já estão combinando uma narrativa para demonizar os extraterrestres. Porque invasão de falsa bandeira, creio eu que eles não tenham recursos para isso. Na atual conjuntura, não, meus amigos, porque daí eles teriam que combinar com todas as nações do mundo. Eles precisariam da China, eles precisariam da Índia, necessariamente, e precisariam da Rússia. E a gente sabe que a Rússia, a China, a Índia não cooperam com essas pessoas. Entenderam? Então, você não consegue forjar uma invasão fake utilizando apenas parte do mundo. Você tem que ter adesão do mundo inteiro. E o Putin é um entrave para que esta tentativa aconteça. Sabendo que também a Aliança da Terra tem muitos... Olha, veja só, eu não acredito em invasão de falsa bandeira com o general James Dixon e o general Van Herk na Aliança da Terra, da NORAD. Vejam, a Space Force na mão dos chapéus brancos, junto com o general Van Herk, é simplesmente impossível, é totalmente inviável você conseguir sacramentar uma invasão fake alienígena. É impossível. Porque o general Van Herk tem a prerrogativa de controle de invasão. É exatamente isso que ele faz. Então, se os Estados Unidos for invadido por qualquer coisa, inclusive do espaço, é prerrogativa do Van Herk. E quem cuida também, fora da nossa atmosfera, quem tem essa jurisdição, essa prerrogativa, é o general James Dixon. E segundo a Helena, a investigação que nós estamos trazendo aqui faz muito tempo, e fortíssimos indícios do Dr. Michael Salla, desde 2020, esses dois homens são chapéus brancos. Então, meus amigos, é impossível uma invasão fake na altura do campeonato. Nesta altura do campeonato, é impossível.
A Space Force existe sim, é claro que existe. E os acordos Artemis. Inclusive o Brasil faz parte. Muito bem, existe sim, oficial. Até o site da Space Force. Vamos se atualizar, meus amigos, por favor. Então, tem site oficial da Space Force. Muito bem. Então, por isso que é importante assistir as lives antigas, né, para quem está chegando agora. Então, meus amigos, só existem duas opções. Essa visita do Nelson, da NASA, aqui o nosso, deixa eu ver o nome dele aqui que eu esqueci, do Bill Nelson, o Bill Nelson, aqui para a América Latina, visitando aqui vários presidentes da América Latina, tem duas finalidades. Ou ele está vindo aqui para adaptar, olha, vai começar a revelação dos Estados Unidos, se preparem, porque vocês vão vir na sequência. Vocês vão ter que acompanhar. Porque é algo irreversível. Ou eles vão tentar demonizar, porque eles têm essa opção, eles têm essa carta na manga ainda. Eles podem tentar demonizar a Federação Galáctica de Mundos. Aliás, essa é a última esperança deles. Imagine vocês, meus amigos, que os extraterrestres apareçam e eles sejam rechaçados pela população. Toda a população mundial fale, nós não queremos vocês, vão embora daqui. Entenderam? É uma questão democrática. Então os extraterrestres vão ter que ir embora, porque eles não são bem recebidos. Eles não vão obrigar ninguém. Olha, mas nós temos tecnologia, nós temos isso, nós temos aquilo. Mas eles não vão impor. Seres positivos não impõem nada a ninguém. Então eu acredito que isto possa estar acontecendo. Claro que eu não tenho certeza. Isso é apenas uma hipótese, mas é algo totalmente plausível. E deve, sim, ser considerado. Tá ok, meus amigos? Eu já vou encerrando a live, porque a minha garganta está me deixando na mão, mas ainda bem que consegui chegar até o fim, né, gente? O importante é ser perseverante, né? Tem que ser perseverante até o fim. Muito bem, gratidão, gratidão, gratidão a todos os amigos, vocês são maravilhosos, gratidão também à grande audiência. E todos os amigos que querem saber mais sobre a energia vital, sobre a Kundalini, sobre a força criadora, e sobre a origem das sociedades secretas, dos templários, sobre Sofia, que é a sabedoria, que tem o símbolo do feminino, interessante. A sabedoria, ela é símbolo do feminino, interessante, assim como a união sagrada, porque quem manipula a união sagrada é a mulher, apesar que o homem, claro que é importantíssimo, mas a mulher que manipula essa energia.